Bom dia, boa tarde, boa noite. Gente, vamos gravar mais um vídeo? Vamos fazer um vídeo curto, tá? Não vamos estender muito, o que eu vou falar aqui vocês já sabem. A gente vai falar o que os avós precisam hoje, tá? É apenas para enfatizar, principalmente nesses momentos de pandemia, tudo bem? Então vamos começar com Provérbios 16 ao 31. O cabelo grisalho é uma coroa de esplendor e obtém-se mediante uma vida justa. Meu Deus, como é difícil para eles nesse momento de pandemia, né? De repente, aqueles principalmente que tinham um convívio com seus netos foram tirados deles assim, sem muita explicação. E aí, esse nível de carência, né? Essa dependência emocional que cresce bastante, tanto de um lado como para um outro, por isso que a gente vai enfatizar principalmente os avós idosos, tá? E principalmente para esse tempo de pandemia, não que o vídeo vá sair do ar depois que acabar a pandemia, não é isso, tá? Mas principalmente para dar algumas dicas, tá? Por exemplo, aqueles avós que estavam sempre presentes com os netinhos e tá naquele grau de risco e de repente não tem mais aquele contato, cria-se você, pais, uma disciplina, tá? Para um contato virtual todos os dias. Uma chamada de vídeo, mas lá do outro lado o vovô e a vovó não é tão moderno, não consegue atender uma chamadinha. Tudo bem, grava-se um vídeo todos os dias, com a rotina do teu filho, tá? Não importa se a criança vai falar, oi vovó, tô com saudade, tá? Esse não é o intuito, é o convívio mesmo, é a rotina do dia, é o que ele vai estar fazendo naquele momento. Isso é muito importante, tá? Essa carência emocional deles tá ao extremo e por isso esse nível, né, fica sem paciência, esse nível de ansiedade tanto da criança como deles nesse momento, tá? Olha só, eu tava dando uma olhada em alguns estudos e cientificamente foi comprovado que o vínculo, aquele vínculo ali forte do dia a dia dos avós e dos netos, as crianças, elas crescem com uma taxa menor de ansiedade e depressão adulta, tá? E para os avós, um risco reduzido de Alzheimer, do mal de Alzheimer. E isso aí, eu tive um exemplo vivo com meu pai, que teve uma convivência muito forte com duas netas a partir dos 80 anos, né, que relativamente criou elas. E o que acontece? Toda vez que ele entrava numa situação de enfermidade, ele tinha uma vontade de viver um pouquinho mais, por conta delas, né? A preocupação dele era de vê-las crescer um pouquinho mais. Tanto que viveu um pouquinho mais e foi até os 91 anos, tá? Então isso aqui tem muito sentido, tudo bem? Gente, olha só. E nessa pandemia, né? Principalmente quem lidar com esse nicho, a gente sabe que tem alguns que estão isolados, estão sozinhos, né? Esses são os casos mais críticos e restritos, né? São os casos mais críticos, porque o nível de carência é muito grande. Nos casos da convivência, né, com esse nicho aí idoso, precisa ter muita, mas muita paciência, né? Vamos dizer assim que em nível hard, né? Porque em momentos comuns a gente é prático, a gente quer tudo muito rápido, muito prático, e com eles é completamente diferente, tá? E aí acabou a pandemia, e aí volta a rotina, né? Porque a gente sabe que o idoso, ele tem uma rotina, ele gosta, e quem convive tem que respeitar isso, né? O que idoso gosta de fazer? Gosta de ir na feira, gosta de passear com o neto, gosta de igreja. Então, assim, para você que vai ter essa experiência aí pós-pandemia, ou que já vinha tendo, sabe quanto é importante essa paciência, né? As poucas oportunidades que eu tive de levar o meu pai na igreja, tá, minha gente? É assim, tá? O cálculo é completamente diferente. Então não acha que é porque o sermão, né, no caso a missa, vai começar às 9 que você vai chegar 15 para as 9. Não cai nessa bobeira, porque senão isso aí vai ficar, ó, remoendo na cabeça deles aí por longa data, viu? Você vai ter que ouvir muito. Então vamos dizer assim, eu vou dar um exemplo para vocês, tá? A gente chegava por volta de 1 hora antes, né? E como meu pai tinha problema de locomoção, então é tudo muito mais lento, né? Muito mais devagar. E aí encostava o carro assim, ó, do lado da entrada da igreja, 50 metros. E a gente demorava, né? Não tô falando da questão da locomoção, da questão da paciência, né? Pelo menos uma meia hora para entrar. Porque assim,
Não pode, tá? Não pode, por favor. Vocês aí que estão entrando aí no momento que vai para a igreja, dá bom dia pro idoso quando ele tá entrando na igreja. Não faça isso, por favor, tá? Eu chegava até a olhar de cara feia para as pessoas. Porque um bom dia pro idoso, minha gente, não é um bom dia como para mim, para você. Bom dia, tudo bem? E vida que segue. Não, eles param, tá? Eles param e querem conversar. E eu lembro que eu falava, pai, vamos, né? Para não se atrasar. Não, calma, né? Espera. Tem tempo ainda, falta meia hora, falta 40 minutos. Quem conheceu a peça sabe como que era. Então isso é importante, tá? A paciência nível hard, porque a tua logística é bem completamente diferente da deles. É normal eles darem 20, 30 voltas para entrar no assunto que eles querem? É normal. Isso nunca vai acabar, tá? É por isso que eu estou reforçando que a gente já sabe. Precisa sim ter muita paciência, tá? Dizem que os idosos são muito comparados com as crianças. E tem muita coisa que tem sentido, né? Se você for ver, tudo termina como se inicia, não é verdade? Com dependência, com fragilidade, com paciência que tem que ter, né? Porque quantas vezes você tem que repetir para a criança o que ela pode e o que ela não pode. E você tem que repetir isso na velhice, tá? É só devolver o que já foi te dado, tudo bem? Então, olha só, deixa eu te falar uma coisa. Lá na descrição do vídeo, eu vou deixar uma matéria, tá? Para complementar o que a gente está falando aqui, que tá lá do catracalivre.com.br, tá? E vou deixar uma música, gente, que sim, vai cair um cisco no teu olho, tá? É da Ana Vilela, Promete. Gente, essa música é linda demais. E a frase que eu vou deixar para refletirmos na nossa semana é a seguinte: quem não entende um olhar, tão pouco pode compreender uma grande explicação. E é isso. Para vocês, um ótimo final de semana.